Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Os poucos sinais que Jesus fez e estão registrados no Evangelho de João já bastam, são suficientes. E eu quero mostrar o versículo onde o apóstolo João escreve isto. É o capítulo 20, versículo 30 e 31. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Interessante, o Evangelho de João registra apenas 7 milagres que Jesus fez antes da morte e um que ele fez depois da ressurreição. 8 sinais registrados e somente. Mas a explicação está aqui. Cada um deles, há um estudo que identifica cada um dos sinais, milagres registrados no Evangelho de João com o seu significado. Cada um deles é um estudo muito interessante. E no final ele arremata desta maneira. Na verdade, Jesus fez muitos. Se fossem escritos, nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. E baseado nisto, aquela música que se tornou célebre na época, ainda que todo o mar fosse tinta, todo o céu fosse papel, nem assim se poderiam registrar os sinais que Jesus fez. Jesus curou muita gente, fez muitas maravilhas, mas o Evangelho de João registra apenas 7 sinais durante a vida de Jesus e um após a ressurreição. Por quê? Porque são suficientes. Diz o ditado que para bom entendedor, meia palavra basta. E nós dizemos, para aquele que crê, ainda que não haja milagre nenhum, sinal nenhum, ele crê. O Tomé quis ver para crer. Os fariseus desafiaram Jesus a fazer sinais para eles crerem. Na verdade, eles não queriam crer, eles queriam apenas apanhar Jesus em algum deslize, por isso estavam desafiando Jesus. O Herodes, na verdade esse é o Herodes II, filho do Herodes o Grande, era um zombador, mas quando o Pilatos remeteu Jesus preso para ele, ele ficou muito alegre, esperava ver Jesus fazer milagres na frente dele, como um mágico faz seus truques, e ele desafiou Jesus a fazer milagres. Jesus não deu nem atenção para o Herodes, não falou nada. O propósito dele não era bom, não era sincero, era apenas desafiar Jesus para ficar observando milagres. E Jesus não fez nenhum sinal, nenhum milagre, nem falou nada. O Herodes ficou tão chateado que tratou Jesus com desprezo e mandou de volta para o Pilatos. Jesus não fazia milagres e sinais por desafio de ninguém, nem para provar nada, isso não era necessário. E Jesus também não fazia publicidade dos milagres. Estão vendo aqui esse homem que foi curado, fiquem sabendo que o poder de Deus é grande, falem, divulguem que esse homem foi curado pelo poder de Deus. Jesus não fazia isto, publicidade com os milagres, pelo contrário, ele recomendava, se possível, não conte para ninguém. É claro que as pessoas não obedeciam e saíam espalhando, ninguém conseguia ficar calado ante uma notícia maravilhosa dessas. Eu era enfermo, agora Jesus me curou, eu estou curada, isso é para contar, para falar. Jesus recomendava, não conte para ninguém, mas quem é que ia segurar? Muitos milagres Jesus fez e abençoou muita gente. Porém,
o apóstolo João registrou apenas esses 8 milagres ao todo, porque ele entendeu que eram suficientes. Quem é sincero e tem um coração aberto para Deus, vai crer que Jesus é Deus. Não precisa ficar provando muita coisa, nem convencendo. Isso vale também para a pregação. Quem tem a unção de Deus não precisa ficar provando muita coisa ali, explicando e comprovando aquilo, se baseando em dados científicos, dados da literatura para provar que ele está certo. Não, o Espírito Santo é quem convence. Não precisamos ficar provando nada. O Espírito Santo usa nossas palavras e convence alguém. O Espírito Santo tem que usar alguém. Tem que usar alguma palavra. Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Nós somos enviados por Jesus para pregar a todos que estão à nossa volta. Você está cumprindo isto? O ID de Jesus? E você não precisa se preocupar com o que vai falar. Quando Jesus enviou os 12, depois os 70 discípulos, eles foram como que uma amostragem para nós, um ensaio, e Jesus recomendou que eles fossem da maneira mais simples e não se preocupassem com o que iriam dizer, porque o Espírito Santo falaria por eles. Se nós temos o Senhor conosco, o Espírito Santo morando dentro de nós, na hora o Espírito Santo vai dar o que conversar com uma pessoa. Não é o caso de fazer uma pregação de improviso, não é bem isso. É explicar para a pessoa, conversar com alguém. Você vai ter que ter a direção do Espírito Santo para falar e não precisa se preocupar com a ordem das palavras, a argumentação, porque é o Espírito Santo quem vai convencer os que precisam ser convencidos. Há pessoas que não vão crer, haja o que houver. E, no entanto, para quem já está apto a receber a palavra, bastam poucas palavras e a pessoa vai crer. O apóstolo Pedro, quando foi para Cesareia, estava na casa daquele homem, daquele centurião, ele começou a falar, daqui a pouco ele nem terminou a mensagem dele. Ele falou que Deus considerou suficiente. E o Espírito Santo caiu sobre eles, começaram a falar em línguas estranhas e profetizar. O Espírito Santo caiu sobre eles, como Pedro diz, tinha descido sobre a igreja no dia de Pentecostes. Eles foram então batizados com o Espírito Santo, falaram línguas estranhas e profetizaram antes de Pedro terminar a mensagem. Pedro estava falando, pregando e talvez tivesse a intenção de continuar e pregar mais, porém o Espírito Santo abreviou. Antes de Pedro terminar, o que tinha dito já era suficiente. O Espírito Santo completou a obra, tocou o coração das pessoas e eles já nem prestavam mais atenção de tão tomados pelo poder de Deus que eles estavam. Eu gosto disso, desse ambiente, o Espírito Santo confirmando, convencendo. E como eu gosto, quando estou pregando, as pessoas estão bebendo, não estão nem preocupadas com o que eu estou falando, com a minha pessoa, com a maneira como eu estou vestido. Eles não estão olhando para mim, eles estão olhando para a mensagem, bebendo, recebendo a mensagem. E eu fico muito feliz quando isso acontece. As pessoas estão acompanhando a mensagem que é suficiente para eles crerem, serem edificados, fortalecidos na fé. Isso nos traz muita alegria, o que aconteceu com Pedro, e é o que a gente precisa também. Meu irmão, fale o que você tem para falar, dê o que você tem, não precisa se preocupar com a argumentação, o que você vai falar para esse tipo de gente, para aquele tipo de gente. Não, o Espírito Santo dará e será suficiente. O que você tem é suficiente para uma pessoa que Deus coloca no seu caminho. Creia nisso e entenda
o que o apóstolo João escreveu aqui. Aqueles sinais eram suficientes para provar que Jesus é o Filho de Deus. É o que você tem que dizer para as pessoas. E quem vai crer, vai crer. E você vai falar que Jesus é o Filho de Deus, que operou em você, que morreu pelos nossos pecados. Fale isso que você sabe e transmita isso que você tem, e é suficiente. Isto basta e Deus vai confirmar nos corações.